paz, queridos irmãos e irmãs. Mais uma manhã de domingo, mais uma lição, mais um tópico sobre oração que o nosso Deus preparou para nós. Primeiro para mim e agora para nós todos, para mim de novo e para vocês. Eu saúdo vocês com a graça do Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus bendito, eu sou muito grata porque o Senhor me dá a responsabilidade, mas também me dá o privilégio de falar a respeito da Tua Palavra, de transmitir ensinamentos que o Senhor primeiramente revelou a mim. Muito obrigada, Deus. Eu, um vaso de barro, a quem o Senhor dá, por Tua graça e por Tua misericórdia, a possibilidade de ter dentro de mim, nesse momento, o Teu poder. E é desse poder que eu necessito para que a aula possa ser entendida, para que aquilo que é do Teu propósito ser ensinado, seja de fato ensinado, e que Vilma se cale, mas o Senhor fale através dela. Ajuda-nos a entender e, acima de tudo, Senhor, a buscar, praticar aquilo que o Senhor traz para nós. Oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas, penúltima lição sobre oração. E nós vamos falar sobre uma lição cujo título é esse aqui. Voltando, a oração e os nãos de Deus. Muito interessante essa lição, muito interessante esse tema, porque isso faz parte da nossa vida. Quando a Bíblia, irmãos, ela nos estimula a orar, pedindo coisas. Deus espera isso de nós. Como diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, aí vem, apresentem seus pedidos a Deus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós apresentemos, em vez de ficarmos ansiosos, preocupados do que não vai levar a nada, que nós apresentemos os nossos pedidos a Deus, a Ele. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, irmãos, a gente espera uma resposta, é claro. E Deus sempre responde. Quando a gente pede para uma outra pessoa, para um ser humano, a gente pode ter alguns tipos de resposta, né? A gente pode ter um sim definitivo, a gente pode ter um não definitivo e às vezes a gente tem um talvez, que é uma coisa fica no meio do caminho. Aí não é nem sim completamente, nem não, às vezes é meio sim ou meio não, depende do seu ponto de vista. Por exemplo, tá calor, muito calor, e eu quero tomar sorvete, mas eu não tenho como sair de casa para ir buscar o sorvete, nem para ir à sorveteria tomar sorvete lá. Mas supondo que eu peça para o meu marido é tão bonzinho, ele nunca diz não. Então o problema aí não vai ser o meu marido dizer não. Eu peço para ele buscar o sorvete, mas eu quero que ele vá numa determinada sorveteria que tem aquele sorvete que é aquele que eu gosto. E aí o meu marido vai. E ele traz de volta o sorvete que eu pedi. Eu fico feliz, eu recebi um sim. Essa é uma resposta sim ao meu desejo. Eu queria aquele sorvete daquela sorveteria e meu marido trouxe isso para mim.
Olha, aconteceu uma outra situação que já aconteceu, irmãos, vou lhes dizer que já aconteceu. Ele, toda a boa vontade que ele é peculiar, ele vai, ele até a sorveteria e volta. Só que quando ele volta com um sorvete que não é bem aquele que eu queria. Então, não foi um sim, ele trouxe sorvete, então o pedido foi atendido mais ou menos. Não é um não, mas é um sim, assim, não era bem aquilo que eu queria. E a terceira opção é assim: meu marido, com toda a boa vontade que ele sempre tem, sai, vai na sorveteria e volta de mãos vazias, porque a sorveteria está fechada. Então, esse foi um não do meu pedido. Assim acontece também quando a gente faz pedidos para Deus. Ele pode dizer sim, ele pode dizer sim, exatamente do jeito que a gente queria, ele responde. Ele pode dizer não, fechou a porta. Às vezes ele pode dar sim, não era bem aquilo que a gente queria, mas também não ficamos sem resposta, até um tanto afirmativa. O problema, gente, é uma coisa que se chama baixa tolerância à frustração. Já falei disso aqui com os irmãos, inclusive falei para os irmãos e irmãs que essa é uma coisa que precisa ser desenvolvida, não a baixa tolerância, mas a tolerância à frustração é uma coisa que precisa ser desenvolvida nas crianças, nos nossos filhos, vocês que têm netos, fiquem de olho nos netinhos também, porque as crianças, a gente desde criança precisa aprender a lidar com nãos. E nós como pais e alguns de vocês como avós precisam ensinar as crianças que na vida nós recebemos sims e a gente recebe também nãos. Por quê? Crianças que não são acostumadas a lidarem com os nãos que recebem, elas vão se tornar adultos, adolescentes e depois adultos com baixa tolerância à frustração. E elas vão ser sempre um problema para elas mesmas, elas vão ser sempre um problema para os outros. E a gente, em ambiente de trabalho, muitas vezes lida com pessoas que têm baixa tolerância à frustração, não sabem receber não. Na igreja, irmãos, é triste dizer isso, mas é muito frequente você encontrar algumas pessoas que não sabem receber não, que não sabem aceitar bem quando a gente não faz a vontade delas. Então, isso. E às vezes as pessoas têm a petulância e a audácia de ficar bravas com Deus quando Deus responde não para elas. E nós vamos então nessa aula, queridos e queridas, pensar um pouco a respeito dos nãos de Deus aos nossos pedidos em oração. E lembrando, né, irmãos e irmãs, Moisés recebeu o não de Deus, nós falamos sobre isso na aula da oração de Moisés, né? Moisés pediu para entrar na terra prometida, Deus chegou a dizer para ele: chega, 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 não vamos mais falar sobre esse assunto. É não. Deus falou não para Davi. Quando houve o problema do adultério, do filhinho da Batseba, o primeiro filho, e o menino ficou doente, e Davi pediu para que Deus poupasse a vida da criança. E Deus deu um grande não para ele, e Davi soube lidar com isso, diga-se de passagem. Deus falou não para Paulo, nós ainda vamos ver isso mais à frente na lição. Deus falou não até para Jesus. Então, quem somos nós para não aceitarmos os nãos de Deus, para não lidarmos bem com isso, para não aprendermos a lidar com os nãos de Deus? Seguindo o tópico número 1, hoje são 5, irmãos. Deus vê o que não conseguimos enxergar. Por que ele nos diz não às vezes? Porque ele está vendo muito mais do que a gente poderia enxergar. Numa determinada situação, nós fazemos um pedido a ele, mas ele sabe que por algum motivo aquilo tem coisas que nós não estamos enxergando que não vão ser boas para nós.
A gente lê lá em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meus queridos e minhas queridas, todas as coisas que a gente enxerga numa situação que nós levamos em oração a Deus, pedindo alguma coisa a Ele, nós vemos uma partezinha. Deus vê tudo. Como diz esse versículo, Deus vê tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. E, portanto, um não de Deus pode ser porque Ele está enxergando coisas que nós não estamos enxergando e que, com muita probabilidade, ou com praticamente certeza, não vão ser boas para nós. Podem até ser perigosas para nós. Então, pode ser esse o motivo de Deus nos dar um não. Ele enxerga o todo, nós não enxergamos. Compartilho com vocês, irmãos e irmãs, um pouco da minha vida. Muitos de vocês sabem, eu tenho um filho. Mas esse filho não foi a minha única gestação. Eu tive 5 gestações. 3 gestações antes do Gustavo, nosso filho, que não deram certo. E na minha 4ª gestação, Deus me abençoou com o Gustavo. Aí eu me senti segura, né? Porque apesar de ele ter nascido prematuro, eu tinha conseguido ter aquele filho. E eu nunca tive nenhuma dificuldade para engravidar, irmãos. A minha dificuldade era para levar uma gestação até o fim. E eu engravidei. Depois da gestação do Gustavo, eu engravidei de novo, de uma menininha. E eu estava me sentindo ótimo, não tinha nada. Nenhuma das outras gestações anteriores eu tinha passado tão bem. Fiquei me sentindo segura. Só que aos 6 meses de gestação, a coisa desandou de novo e eu perdi aquela menininha. Aí, por que Deus disse não para outros filhos? Porque Deus é onisciente, porque Ele conhece todas as coisas. Eu só enxergava a dor de perder mais um bebê. Mas quando o meu Gustavo tinha uns 5 anos mais ou menos, apresentou-se o lúpus na minha vida. E durante alguns anos eu fiquei muito, muito, muito mal de saúde, irmãos. Eu não tinha condição de cuidar nem de um filho, nem de um, quanto mais de 2. Então, depois do ocorrido, diante de Deus eu falei, pois é, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não teria, o Senhor já me abençoou imensamente me dando Gustavo, eu não teria condição de cuidar de 2 filhos. Então, assim, às vezes Deus enxerga todas as coisas, nós enxergamos em parte, Ele enxerga o todo. Seguinte. Deus tem sempre algo melhor para nós. E vemos lá em Tiago uma chamada feia. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E aí abaixo, irmãos, eu coloquei também, então, baseando-me nesse versículo, que são 3 problemas básicos, né, irmãos? Primeiro é não pedir. Ele diz lá, vocês não têm o que desejam porque não pedem. Quer dizer, a primeira coisa é não pedir. O primeiro erro é não pedir, né? Mas isso não tem muito a ver com a nossa lição, porque a nossa lição não tem a ver com não pedir, tem a ver com receber não depois que pede. Mas às vezes a gente não é. Tem gente que pensa assim, por que eu vou pedir? Deus já sabe, Ele conhece o meu coração, não preciso pedir. Não, precisa pedir sim. Precisa pedir
A Bíblia diz que a gente precisa pedir. Mas então, o primeiro problema é não pedir. O segundo problema é pedir coisas erradas. Gente, tem gente que tem a falta de bom senso de pedir coisa errada para Deus. Coisa errada, errada mesmo. Por exemplo, pode ser que você desgoste de um irmão da igreja. Aí você começa a orar a Deus para levar ele embora da igreja, para ele desgostar da igreja, para ele mudar de cidade, sei lá o quê. Mas porque ele vai embora, porque ele te incomoda, ela te incomoda, e você fica pedindo essas coisas para ele. Não, é Deus que decide a vida do seu irmão, da sua irmã. Você não tem que pedir para ele ir embora, você tem que pedir a Deus amor por ele e por ela, para que você conviva fraternalmente com ele ou com ela. E outro problema é você, como diz ali em cima no versículo, pedir por motivação errada, concentração em pedidos egoístas. Então, como é isso, irmãos? Você pode fazer um pedido santo para Deus. Deus, eu quero te servir em tal cargo na igreja. Por favor, Deus, permita que eu ocupe tal e tal cargo na igreja. Eu vou te servir com todo o meu ser, com todo o meu esforço, com todo o meu amor. Mas, na verdade, lá no fundo do seu coração você tem inveja. Inveja da pessoa que está ocupando esse cargo. Difícil isso, né? Falar sobre isso, né, irmãos? Mas isso acontece. Você tem inveja da pessoa que está ocupando o cargo, você quer o cargo dela, para que você possa aparecer o tanto quanto ela aparece, que é o que você nota, porque na verdade o que você quer é aparecer, o que eu quero é aparecer, o que nós queremos é aparecer. Então nós levamos um pedido santo a Deus, nos dispondo a servi-lo naquele cargo, quando na verdade as nossas motivações são muito erradas. Portanto, a gente precisa ver se Deus não está deixando de nos atender, dando não na nossa cara, porque nós estamos pedindo coisas erradas, porque nós estamos pedindo coisas com motivações erradas. Continuando. Lá em Isaías 55, 8 e 9 é o texto destacado da nossa lição de hoje. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Gente, às vezes a gente está apequenando Deus. A gente está pedindo coisas para Ele que nem ele, quando Ele quer coisa muito melhor para nós. Como diz o texto que a gente leu, os pensamentos nossos não são os de Deus. Os nossos caminhos não são os dele. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. E a gente se apequena, e apequena Deus junto com a gente, pedindo coisas pequenas para Ele, quando na verdade Ele tem planos de coisas maiores para nós. Então, às vezes, o não para as nossas coisas pequenas é porque nós precisamos pedir força, capacidade, sabedoria a Deus para nós alçarmos voos mais altos, porque Deus deseja que nós estejamos voando em alturas maiores, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Então, nós precisamos entender isso, que Deus quer coisas melhores. Então, ele pode estar dizendo não para coisas pequenas porque ele tem algo melhor para nós. E no versículo da parte inferior, lá o apóstolo Paulo falando aos filipenses: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. As pessoas gostam do versículo que vem a seguir, né, gente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Como diz, mas só como diz a NTLH, que eu gosto dessa tradução para esse versículo, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer coisa. É isso que esse versículo quer dizer. Não é que Deus vai fazer tudo o que eu queira. E como Deus quer
algo melhor para nós, uma das coisas de melhor que Ele tem para nós é nos fazer crescer, é nos fazer aprender. Enquanto nós não passamos por dificuldades, nós não aprendemos. Quando a gente tira todas as dificuldades da frente dos nossos filhos, meus queridos e minhas queridas, nós estamos criando gente despreparada para a vida. Porque as dificuldades nos obrigam a crescer. Eu era uma pessoa eu sempre fui muito introvertida, muito na minha casa, muito com a minha família. Até que eu entrei na universidade, eu morava em São Paulo e eu entrei na Unicamp, que é em Campinas. Não é longe de São Paulo, mas eu, a princípio, tive que ficar lá e morar lá. Eu entrei na faculdade com 17 anos e foi muito difícil. E eu falava, não, Senhor, eu não quero ficar. É longe, eu quero a minha casa, eu quero os meus pais, eu não quero ficar aí. E Deus, na sua infinita bondade, no ano seguinte, aí eu tranquei em matrícula, aí no ano seguinte, Deus faz a vontade dele, que a vontade dele se cumpra, gente. No ano seguinte, sem nem fazer nenhum curso, nem nada, eu falei, eu vou prestar vestibular de novo, porque de repente vai ver que, né, assim, por graça de Deus, eu pego uma faculdade aqui em São Paulo mesmo, eu não preciso sair da minha casa, da casa dos meus pais. E fui lá de novo. Sabe quando é que você vai tranquilo? Porque você tem uma matrícula trancada. Então, se você não entrar em faculdade nenhuma que você queira, você volta para aquela. Gente, pois eu entrei novamente na Unicamp. Dá para achar que essa não era a vontade de Deus, mas a princípio eu não gostei muito não desse não de Deus. E depois eu fui muito grata a Deus, porque a Universidade Estadual de Campinas é uma universidade muito boa. E Deus foi muito bom, Ele me deu o melhor. Eu andei pensando em ir fazer faculdade particular em São Paulo, só para ficar em São Paulo, pois Ele me fez entrar novamente, me deu uma matrícula nova na Unicamp, porque esse era o melhor para mim, isso era o melhor para mim. Então, quando a gente aprende a conviver com as dificuldades e com os nãos, a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência de vida. E isso transforma, isso modifica, isso melhora o nosso caráter. É Deus trabalhando no nosso caráter, quando Ele nos dá esses nãos que nos fazem aprender. Terceiro tópico, Deus tem seu próprio propósito. O texto que está aí escrito diz, indo um pouco mais adiante, nós estamos falando sobre Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso está lá em Mateus 26, 39. Então, irmãos, como nós falamos no começo da lição, Deus disse não para o próprio filho dele. Deus disse não para Jesus. Lá no Getsemane, Jesus orou assim a Deus e disse, se for possível, Pai, faça de mim este cálice de sofrimento, aquilo que eu estou destinado a passar. Mas Jesus mesmo completou a sua oração, mas que não se faça a minha vontade, que seja a tua vontade que seja feita. Jesus é um exemplo para nós. Nós oramos muito em cima de seja feita a nossa vontade, né? Tudo que nós pedimos para Deus, nós queremos que Ele arranje o mais rápido possível e aí a gente, né, para a gente poder ficar feliz, porque a gente acha que só vai ficar feliz se a gente receber sim os sims de Deus e nunca os nãos. Mas a gente tem que saber que, acima de tudo, Deus cumpre
os seus propósitos e não os nossos, porque os deles são muito superiores aos nossos. Deus tinha um propósito para Jesus, o Cristo. E para esse propósito se cumprir, Jesus precisaria morrer. Por isso ele disse não à vida de Jesus, porque a morte dele é que cumpriria o propósito de Deus desde tempos eternos. Portanto, vamos pensar nisso também, que Deus diz sim àquilo que cumpre os seus propósitos. Tem uma música do Asaf Borba que eu gosto muito, ela se chama Infinitamente Mais. E ela diz isso: sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. A gente diz que sabe que Deus é soberano, mas às vezes a gente não quer aceitar a soberania de Deus. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. E esses planos, esses caminhos e esses propósitos hão de se cumprir, porque os propósitos de Deus se cumprem. Então, voltando para o comecinho, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. É assim que a gente tem que levar a vida. É assim que nós devemos nos entregar nas mãos de Deus para que os propósitos dele se cumpram. Se os nossos propósitos baterem com os propósitos de Deus, abençoados somos, porque eles vão se cumprir. Não é assim que diz lá o salmista no Salmo 37, 4? Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele cumprirá, né? Ele nos dará o desejo do nosso coração. Por que Ele vai nos dar o desejo do nosso coração? Porque o desejo do nosso coração cabe exatamente no propósito dele. Então vamos a cada dia e cheios de alegria nos colocar nas mãos desse Deus fiel, que tem os seus próprios planos, que tem os seus propósitos. Quarto tópico: sofrer em benefício de outras pessoas. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente diz que é seguidor de Jesus, mas Jesus colocou condições para a gente se dizer com propriedade sermos seguidores dele. Primeiro a gente tem que negar a nossa própria vontade. Agora há pouco nós estávamos falando sobre orações em que pedimos para ser feita a nossa vontade. Então Jesus já logo de cara pede: negue a sua vontade. Tome diariamente a sua cruz. É isso que estava dito lá em Lucas 9, 23. Tome a cada dia a sua cruz. O que é tomar a cruz? É seguir chorando, lamentando porque a cruz está pesada? Não. É abraçar a cruz a cada dia, porque a cruz, o que foi a cruz na vida de Jesus? A cruz significava a missão de Jesus, o ponto final da missão terrena de Jesus. Quase final, né? O ponto final foi a sua ressurreição e a sua ascensão depois. Mas para chegar nisso, ele teve que passar pela cruz. Essa era a missão dele. A nossa cruz nós devemos pegar e abraçar essa cruz, abraçar a missão que ele nos deu. E muitas vezes abraçar a missão e seguir a Jesus é dizer não para as coisas que a gente quer, é fazer as coisas, é enfrentar os nãos que Deus nos dá, a nossa vontade, para no final das contas sofrer em benefício de outras pessoas, sabe? Fazer sacrifício.
Não faz parte, como diz na nossa tradição, não faz parte da cultura da nossa época, da nossa sociedade, sofrer. Nem sofrer, todo mundo quer ser feliz, eu vivo para ser feliz, é isso que as pessoas dizem, não é? Eu quero é ser feliz. A gente quer ser feliz. Imagina se alguém fora, né, do pensamento do seguidor de Jesus, alguém vai querer sofrer por outro. A não ser que seja seu filho, né, sua filha. Aí a gente aceita, né? Alguém próximo, seu pai, sua mãe. Mas a gente não quer, em geral, a gente não quer sofrer. A gente nem quer sofrer, muito menos sofrer pelos outros. Bem o contrário do que Jesus está propondo para aqueles que querem ser seus seguidores. Gente, às vezes, quando eu pego serviço de tradução muito grande, gente, eu tenho que trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E aí eu oro, eu vou confessar para os irmãos, eu oro, peço, Deus, não permita que eu tenha interrupções. Eu preciso cumprir as minhas cotas diárias, eu não posso ficar parando para atender as pessoas. Gente, quantas vezes? Logo depois que eu faço essa oração de manhã, o dia é uma sequência de interrupções, mas interrupções de gente que precisa conversar comigo. Essa semana mesmo, eu estava assim, pipinada, correndo, correndo, correndo. E uma vizinha despencou no meu colo. Ela colocou no grupo do bairro. Tem alguma médica, era um grupo de mulheres, né? Tem alguma médica neste grupo? Eu podia ter fingido que não li, né? Mas eu fui no privado e conversei com ela. Falei, posso servir você em alguma coisa? Uma moça desesperada. Não era com ela o problema de saúde. Mas, gente, assim Deus faz as coisas. Ela precisava, não era só do médico, ela precisava de um neurologista. E eu fiquei assim, tão impressionada, porque Deus me colocou na vida daquela pessoa. E eu me propus a, daqui a algum tempo, passar aí à casa dela, conversar com ela. Mas assim, eu fiquei, gente, 1 hora falando com ela no telefone. Hora que eu não podia ter ficado fazendo isso. Mas Deus nos honra. Quando a gente cumpre a vontade dele, ele me deu um não à minha oração, que eu pedi a ele para não ter interrupções. Eu tive, mas a causa era muito justa, né, irmãos? Muito, muito justa. E o último tópico, irmãos, é: todas as vezes em que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. E lá vamos nós para 2 Coríntios 12, versos 8 e 9. Como eu comentei no começo da aula, Deus também falou não para Paulo. Mais de uma vez ele cita, né? Ele falou que uma vez ele queria ir fazer uma rota, né? Fazer um trajeto para um determinado lugar e Deus falou: não vai. O Espírito Santo o impediu, disse não para ele. E aqui? A gente lê assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Tirasse quê? O espinho na carne, que ninguém vai ter a arrogância de dizer que tem certeza de saber o que é. Mas 3 vezes Paulo rogou ao Senhor que tirasse o espinho da carne dele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Depois ele continua dizendo: porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí é o poder de Deus que prevalece na minha vida. Gente, Deus não prometeu para nenhum de nós que a nossa vida ia ser fácil. E nós vivemos atualmente, inclusive, numa fase bem difícil de vida em sociedade, de vida no mundo. Mas Deus prometeu, sim, que Ele ia nos sustentar na sua graça, que Ele ia, nas nossas lutas, nos amparar com a sua mão poderosa. Então, mesmo que Ele nos diga não, sendo Ele um Pai de amor,
Esse não vem envolto na graça maravilhosa, preciosa de Jesus. E para pensar e praticar, estamos terminando, né, irmãos? Para pensar e praticar. Deus pode nos dizer não. Algumas coisinhas aqui, alguns porquês ele diz não para nós. Porque ele vê muito além do que conseguimos enxergar. Como eu falei antes, ele vê o todo, ele sabe tudo que envolve a situação pela qual nós estamos fazendo pedidos, nós não vemos tudo. Então, tantas vezes ele nos diz não, porque nós não estamos enxergando o quadro todo e nem seria bom para nós que ele nos atendesse. Ele pode também nos dizer não porque ele tem algo melhor para nós. E às vezes a gente é bobinho mesmo, a gente se contenta com alguma coisa mais baixa, quando ele tem algo superior para nós. Devemos pensar nisso também, quando Deus nos diz não. Ele pode nos dizer não porque a prioridade é cumprir o propósito dele e não o nosso. Pode ser também porque ele está trabalhando no nosso crescimento, como a gente comentou. Dificuldades e nãos promovem crescimento, fazem a gente aprender e Deus está trabalhando no nosso caráter, no nosso crescimento. Ou ele pode estar trabalhando no nosso egoísmo, já que nós só pedimos coisa para nós mesmos, só que nós só queremos pensar no nosso bem-estar e nós nunca temos um pensamento para o outro. Ele vai dizendo não para nós e mostrando que nós somos egoístas. Mas quando ele responder com um não, sempre nos oferecerá sua preciosa graça. E para encerrar, isso aí está na revista, gente. Apesar de todas as dificuldades decorrentes dos nãos de Deus, uma coisa é certa: Deus sempre vai nos oferecer o melhor para podermos amadurecer e crescer na fé. Pode não ser aquele melhor que nós gostaríamos, que o nosso eu gostaria de receber, mas olha o propósito de Deus para com os seus filhos amados. Vai nos oferecer o melhor para podermos amadurecer e crescer na fé. Irmãos, é isso, é assim, é isso que Deus nos traz nesta lição de hoje, a penúltima da série sobre oração. E, como sempre, nós vamos encerrar orando. Deus amado, bendito, Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo que vive em nós, eu te agradeço, porque através das orações nós temos um canal permanentemente aberto de relacionamento contigo. Senhor Deus, com essas são 12 lições em que são abordados temas referentes à oração. Que tudo o que foi aprendido, falado e ouvido aqui faça diferença na nossa vida, porque se não fizer diferença foi totalmente inútil. Mas nós contamos com o teu poder, com a tua graça, para que as lições não tenham simplesmente passado pela nossa vida e preenchido horários nos domingos de manhã, mas que elas sejam úteis, proveitosas, transformadoras, Pai. Nós precisamos muito entender mais sobre oração, porque oração é essencial na vida de cada um de nós que crê em Ti. Cada um de nós, seguidores de Jesus ou Cristo. Muito obrigada pelas lições oportunas nesses tempos difíceis, em que o Senhor tem nos ensinado de maneiras diferentes. Por isso somos gratos também. E gratos por aquilo que o Senhor há de fazer, como fruto daquilo que a Tua palavra nos trouxe hoje. Eu oro
portanto, muito grata, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, é isso, né? Vamos lá para a Assembleia. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Salmo 118, verso 24, o salmista expressa aquilo que estava no seu coração. Esta mesma palavra queremos reproduzi-la nessa manhã como a expressão também daquilo que temos sentido desde ontem, quando assim tivemos o privilégio de sermos empossados como pastor titular da primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara. Sinto-me honrado pelo privilégio concedido pelo Senhor de poder pastoreá-los durante esse período. Louvo a Deus porque já estive aqui outras vezes e gradativamente foi me ambientando com o local, com a cidade, assim como com a Igreja do Senhor. Espero em Deus que tenhamos momentos aqui de grandes desafios, mas também momentos aonde Deus esteja realizando coisas grandes em minha vida,
na vida da igreja, assim como na nossa cidade. Cidade essa a qual me sinto já também ambientado. Já fui ontem recebido, inclusive já fui apresentado à nossa arena, não é? Já tive na arena, já ontem já recebi uma máscara específica também do time da cidade, e eu louvo a Deus porque essas coisas nos identificam. Quero aproveitar também para externar a minha gratidão a Deus e também a cada um dos irmãos, amigos que ontem nos enviaram as suas congratulações. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Aqueles que não respondi ainda, me perdoe, porque estamos objetivando nesse primeiro momento intensificar assim um contato com a igreja, com a sua membresia, a participação em suas atividades. Mas meu muito obrigado. Aproveito também para agradecer ao prefeito da cidade, Edinho Silva, e também ao presidente da Câmara dos Vereadores pelas congratulações. Meu muito obrigado. Estamos assim externando a nossa gratidão pela maneira como temos sido recebidos aqui em Araraquara. Espero em Deus que em breve tempo eu esteja completamente ambientado à Morada do Sol. Pode ver e perceber que já vi bem ambientado. A maneira como já me apresento, não é? Bem queimado, então já me identifica, ou seja, não terei muita dificuldade nessa transição. Amados, quero nessa manhã convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 1, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 7. Essa é uma das cartas pastorais. Paulo envia uma carta pastoral para Timóteo e outra para Tito. Timóteo vai, na verdade, receber a primeira e a segunda carta, e Tito também, com algumas orientações acerca das convicções, acerca também daquilo que ele transmitiu para Timóteo sobre Deus, sobre salvação, sobre fé e sobre os cuidados que precisamos ter acerca da transmissão do ensino das Sagradas Escrituras, aonde a nossa convicção doutrinária está embasada. Nossas convicções, elas são neotestamentárias, elas estão baseadas nos ensinos e na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Paulo vai enviar essas missivas para Timóteo e Tito, dando a eles orientações através dessas cartas pastorais. Leiamos nesse momento o capítulo 3, verso de 1 até o verso de número 7. Assim diz a palavra do nosso Deus: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Soberano Deus, usa-nos como mero instrumento em tuas mãos, aonde o nome do Senhor cresça e o nosso, ó Deus, desapareça, pois nesta oportunidade queremos ser um instrumento em tuas mãos para falar aos corações daquele que nos ouve. Por isso eu te suplico, eu te imploro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amigos e todos aqueles que nos ouvem nesta manhã, nós temos a convicção de que ser pastor é estar relacionado com aqueles que foram chamados por Deus. Quero nessa manhã usar o tema pastor, um homem chamado por Deus, com todas as suas limitações, restrições. Um dia aprove a Deus, dentre os seus dons espirituais, capacitar alguns para que assim pudesse estar conduzindo o rebanho que não é nosso, é de Deus. Por conta disso, há uma responsabilidade muito grande no pastoreio, estar à frente da igreja do Senhor, essa obra indestrutível, esta obra que já perdura por 80 anos e assim há de perdurar até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Esta sucessão de pastores que ao longo desses anos nós aqui estamos observando é porque, irmãos, ainda que os obreiros sejam sepultados, essa obra dará continuidade. Com as nossas gerações, hoje nós somos os responsáveis em darmos continuidade a este ministério, onde vários obreiros e irmãos trouxeram esse trabalho até o dia de hoje. E me sinto honrado, a alegria invade meu coração, as lágrimas enchem os meus olhos, porque Deus está me concedendo também este privilégio. Há uma frase de Hans Finzel que ele diz que sucesso sem sucessores é fracasso. Esse momento só é possível porque outros homens de Deus aqui passaram realizando essa sublime tarefa de conduzir o rebanho do Senhor, em propagar o Evangelho e começarem outros trabalhos, tendo esta igreja filhas. Assim como Deus está também nos mostrando que Paulo está escrevendo para este homem de Deus, cuja sua mãe, uma mulher judia, cristã, que vai transmitir para eles conhecimentos acerca das Escrituras Sagradas. Nós tivemos nessa manhã classe da escola bíblica dominical, onde tem um irmão da igreja transmitindo a outros. Mas eu e você somos responsáveis direto pela educação religiosa dos nossos filhos, dos nossos lares. Não pode ser terceirizado, a igreja vai complementar, nós estaremos, na verdade, compartilhando das Sagradas Escrituras, mas cada um de nós somos responsáveis direto pela educação religiosa dos nossos filhos, transmitindo a nossa fé, que é o maior legado que podemos deixar para outras gerações. Aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, diz: e ele mesmo, próprio Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todo
Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor é mestre, porque ele precisa transmitir aquilo que de Deus recebeu para que os outros também possam ser conduzidos nos caminhos que Deus tem preparado para a sua igreja. Então eu entendo que quando nós estamos diante dessa realidade, onde temos uma nova fase, círculo, onde temos um novo ministério, onde nós temos um pastor assumindo a igreja, é com a convicção de que ele não é o protagonista. Somos meros coadjuvantes, aonde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, a minha pregação e a minha palavra não é demonstração de sabedoria humana, mas sim demonstração de espírito e de poder que é proveniente de Deus. E eu entendo, irmãos, que quando somos por ele chamados, não há como fugir desta sequência. Primeiro, todo salvo, ele recebeu a concessão dada por Deus do Espírito Santo no ato da conversão. Se é salvo, o Espírito Santo habita no teu coração. Você teve uma experiência genuína que mudou, transformou a sua vida, o seu coração. Você foi regenerado, nasceu de novo e diante de Deus, por Cristo Jesus, você foi justificado. Mas a Bíblia diz que a esses que Deus concedeu o dom do Espírito Santo no ato da conversão, que ele também distribuiu de forma soberana os dons espirituais sobre a sua igreja, sobre o corpo de Cristo, qual ele é o cabeça. E dentre esses dons, eles vão nos capacitar para fazer algo que nós percebemos que somos extremamente limitados, mas capacitados pelo Espírito de Deus, a possibilidade de fazermos sob, debaixo da sujeição, da égide, do controle desse mesmo Espírito que nos selou como filhos de Deus, desse mesmo Espírito que nos deu os dons espirituais, desse mesmo Espírito que nos dá os dons espirituais, para que o povo de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, seja edificada, para que vidas sejam salvas e para que o nome do nosso Deus continue por nós sendo exaltado, glorificado, engrandecido para todo sempre. E amados, não há como. E quando as características daquele que almeja o episcopado, elas são elencadas, enumeradas, expostas, explícitas, nós vamos perceber que isso vai gerar fruto. E o fruto é a maior evidência da presença e da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que o homem de Deus, ele tem toda essa característica. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, moderado, sensato, todas essas características são geradas pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações e vai produzir algo que nos tornará cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Amado, o pastor é um homem chamado por Deus, não é um super-homem, não é um ser extraterrestre, é alguém que sente dor, é alguém que precisa amar independente de ser ou não amado, é alguém que precisa compreender que ele está de forma transitória junto com o povo de Deus, realizando a sua obra até o dia que o Senhor falar de forma muito clara que esse tempo é chegado. Mas enquanto isso estiver acontecendo, eu entendo que com toda a intensidade
isso precisa ser realizado. Provérbios, capítulo 27, no verso 23, diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Irmãos, conhecer o estado das ovelhas é uma obrigatoriedade para nós como pastores. E depois que tivermos conhecimento, nós precisamos cuidar do rebanho. O rebanho que Cristo confiou em nossas mãos, não é nosso, Ele é o supremo pastor. Dependemos dele, das suas orientações, das escolhas e decisões que fazemos. Mas me traz essa certeza, irmãos, que vamos estar investindo num relacionamento vertical com Deus, onde estaremos extraindo ou procurando extrair a vontade dele para as nossas vidas, para a igreja, para procurarmos juntos, andarmos no centro da sua vontade. O investimento também no relacionamento horizontal com o nosso próximo. E aqui está a evidência da nossa comunhão com Deus, é justamente como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Isso vai determinar o grau da nossa espiritualidade. Ninguém gostaria de ter alguém no seio da sua família vivendo uma hipocrisia religiosa, santarrão na igreja e alguém que tem, na verdade, por parte da sua própria família, dentro do seu próprio lar, uma rejeição muito grande. Irmãos, a família e esse relacionamento, ele tem que ser permeado dessa forma. Preservar um relacionamento com Deus, investir no relacionamento familiar, ministerial e também na nossa carreira, naquelas outras coisas as quais nós julgamos serem relevantes e importantes para o nosso crescimento, de maneira que nós estejamos voltados em agradar a Deus, mas também no meio aonde nós estamos inseridos, nós possamos ser pessoas que venhamos fazer a diferença. E essas coisas, irmãos, ela vai nos dar condições de compreendermos aquilo que Deus está fazendo em nós, fazendo também entre nós. Jeremias 3, no verso 15 diz: dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Irmãos, nenhum de nós conseguiremos conduzir o rebanho se ele não estiver entendendo que ministério pastoral é uma via de mão dupla, onde eu preciso estar intensamente vivendo esse propósito de Deus em conduzir o seu rebanho, em orientá-los, mas onde também possamos ter um rebanho desejoso de estar cooperando para que esse crescimento possa estar acontecendo em unidade e em harmonia. Quando a Bíblia diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento, com inteligência. O pastor depende da oração da igreja. O pastor depende da cooperação de cada um dos seus membros. O pastor depende de ter pessoas que possam, juntamente com ele, estarem com seus corações ardendo com desejo de fazer a vontade do nosso Deus. Entendemos dessa forma, irmãos, que nós estaremos caminhando dentro do espectro de que ministério pastoral é uma via de mão dupla, pois nos dois sentidos precisamos ter oração do pastor pela igreja, da igreja pelo pastor, para que ele possa ser segundo o coração de Deus, para que ele possa buscar conhecimento, para que ele possa ter inteligência
Entendemos, irmãos, que quando estamos nessa via de mão dupla, além de oração, precisamos ter também amor um pelos outros. A Bíblia diz que a maior evidência de que somos discípulos de Cristo é se nós amarmos uns aos outros. E nós temos a referência bíblica quando o próprio Senhor vai inspirar o apóstolo João, que no capítulo 4 da sua primeira epístola, no verso 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, perdão e amor não é um sentimento. Perdão e amor é uma atitude. Eu preciso desejar, perdoar e amar. Quando não tiver condições, eu falo, Senhor, as escrituras sagradas, a sua palavra, diz que eu preciso amar o próximo, aquele que me odeia. Se tem dificuldade, dobra o seu joelho, peça a Deus que já removeu o coração de pedra, que já lhe deu um coração de carne, sensível à sua voz, possa ser também um coração contrito. Há também uma outra coisa que precisamos destacar nesta via, que é o perdão. Amor e perdão não são sentimentos, mas sim atitudes que nós desejamos e com dificuldade que, se possível, enfrentarmos, precisamos pedir a Deus. E certamente, irmãos, que nessa via de mão dupla, precisamos pensar sempre em recomeço, que não estarão acontecendo na alteração dos princípios, mas sim em avaliar e aperfeiçoar métodos para que a obra de Deus possa estar acompanhando a realidade do mundo que ela está inserida, mas sem que haja um princípio sequer da Escritura alterado ou negociado. Quero nessa manhã, irmãos, dando continuidade, dizer que se aspira o episcopado, excelente obra almeja. Essas cartas, irmãos, quando são escritas, elas vão evidenciar aquilo que Paulo queria transmitir para o seu filho na fé, que posteriormente vai dirigir a igreja de Éfeso. Paulo está falando nessas cartas para ele sobre Deus, sobre o Salvador, sobre salvação, sobre ensino e também sobre fugas de heresias e de tudo aquilo que possa nos distanciar do propósito de Deus para o seu povo. Havia uma possibilidade dessa declaração ter como objetivo encorajar homens que haviam sido chamados para ofício que envolvia formas litúrgicas, pois expressa aqui a nobreza do ofício e o desejo ardente de exercer o ministério pastoral. Como nós temos essa compreensão que se Deus nos deu o dom ministerial, se formos assim chamados por Deus, precisamos gostar daquilo que fazemos. Eu tenho, de uma forma muito clara isso para mim, que eu não posso dizer que tenho um dom sobre coisa que não posso fazer. Se eu tenho aversão a pessoas, eu não tenho chamado para ministério pastoral. Se eu ainda que na vida secular sou professor, mas na igreja não tenho nenhuma alegria em ministrar o ensino da palavra de Deus, não tenho dom. O dom tem que ser algo que você gosta de fazer, mesmo quando há lágrimas, mesmo quando os seus joelhos estão calejados, mesmo quando você está passando por um momento de adversidade, mas você está agradecendo a Deus pelo privilégio de, dentre muito, Ele te pensar, te chamar, te separar, te escolher e dizer, tu és o meu servo a quem escolhi. E cada um de nós, irmãos, independente do ministério e do dom que Deus nos concedeu,
precisamos ver dessa maneira. Ah, como me alegro quando leio passagem bíblica como Salmo 118, 24, 122, 1, que o salmista expressa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu espero que nós tenhamos dificuldade em enumerar o número de irmãos que estarão dando nome. Pastor, quando o templo reabrir, na reabertura, eu quero estar como salmista, na porta da igreja, querendo estar, mesmo com todo esse distanciamento, com as precauções que são impostas pela pandemia, pelos decretos, pelos protocolos, mas eu quero estar. Eu quero celebrar, eu quero estar junto, me alegro em estar na casa do meu Deus, não que aqui seja o único lugar onde a sua adoração ela é recebida, mas é o local em que nós nos reunimos como igreja de Cristo Jesus. Aos Hebreus 10, 25 diz para nós não abandonarmos a nossa congregação. Como eu agradeço a Deus quando você vê um número expressivo de pessoas se inscrevendo no canal da igreja, quando você vê um número grande de visualizações, sobretudo dos irmãos que são membros da igreja. É muito interessante que eu mesmo faço isso, vários pastores amigos, eu vou, visualizo, dou lá o ok, joinha, e porque eu quero também, de alguma maneira, contribuir com esses pastores que estão também, nesse mesmo momento como eu, fazendo projeções do Evangelho através do culto online. Mas eu, quando estou com essa disponibilidade, priorizo a minha igreja local, aonde eu sou membro. Quero confessar, inclusive, os irmãos, durante o tempo que estava no Rio, nem sempre estava participando dos cultos aqui, porque ainda estava vinculado à igreja a qual eu era membro, à igreja a qual eu pastoreava, e eu entendia dessa forma, que priorizar a igreja local, ainda que você esteja cooperando com outras, deve ser um dos nossos intuitos, da nossa vontade, do nosso querer, para trazermos assim uma cooperação efetiva com a obra de Deus no local aonde eu estou membro. Deus espera, irmãos, com grande expectativa, que aqueles que foram por ele chamados possam, no exercício do seu ministério, produzir edificação para os salvos. Deus não te deu o dom para você se vangloriar, mas sim para produzir edificação para os salvos. Que esse também tenha como objetivo levar o perdido à salvação. Qual é o teu dom? Você consagre ele ao Senhor e peça que essas coisas estejam sempre permeando, borrifando a ação do Espírito de Deus sobre esses dons, para que ele edifique os salvos, para que ele leve pessoas perdidas à salvação em Cristo Jesus, que ele tenha como propósito maior a glória do nosso Deus. O propósito dos dons, irmãos, tem que ser esse, não pode ser outro. Façamos como disse João Batista, o importante é que ele cresça e que eu diminua, a glória é dele, a honra é dele, vem dos céus para a terra e volta da terra para aquele que não dá a sua honra, a sua glória a outrem. Um líder que não esteja totalmente comprometido com uma causa não conseguirá muito empenho dos outros. Página 39 do livro Jesus, o maior líder que já existiu, traz essa perspectiva muito interessante que cada um de nós, naquilo que lideramos, precisamos sim demonstrar todo o nosso desejo, empenho, para que as demais pessoas compreendam que o nosso objetivo e o nosso empenho se dá porque nós desejamos alcançar aquilo que Deus está propondo para cada um de nós. E esse fato ele vai determinar, irmãos, justamente
que a nossa palavra não seja algo efêmero, mas sim algo que possa levar pessoas a serem convencidas disso, mas também pessoas que possam ver atitudes que as conduzem também àquilo que nós estamos desejando. Romanos capítulo 5, no verso 8, e eu vejo aqui algo muito impactante, quando essa carta ela está sendo escrita, e nesse verso de número 8 do capítulo 5, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O maior preço pelo ministério de Jesus foi pago por Ele mesmo na cruz do Calvário, para que Ele nos desse o exemplo. Há uma frase que diz que a palavra convence, porém o exemplo arrasta. Que sejamos conduzidos pelo exemplo de Cristo Jesus, que entregou-se para que a obra que Deus a Ele confiou fosse realizada, para que o ministério terreno por Ele iniciado há mais ou menos 2000 anos atrás, não houve uma ruptura quando Ele foi assunto aos céus, porque Ele transferiu essa responsabilidade para os discípulos, para a igreja, para cada um de nós, para que nós assim pudéssemos dar continuidade. No verso 2 diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Creio assim que o ensino, ele se dá à medida que você o adquire. Você compartilha e o Espírito Santo de Deus vai assim capacitar, dirigir e orientar a cada um de nós, baseado nos ensinos que firmam as nossas convicções. Todo crente, principalmente para nós como batista, a nossa convicção doutrinária, ela está embasada no Novo Testamento, onde nós temos essa nova aliança e esses ensinos baseados naquilo que o Senhor transmitiu para nós e através também da sua própria obra, da sua própria vida, nós entendemos aquilo que Ele deseja para nós nos tempos de hoje. De acordo com o Novo Testamento, nós vamos perceber, e ontem ouvimos isso também pelo pastor Xavier, que bispos, pastores e presbíteros são, na verdade, sinônimos, ainda que hoje alguns estão vivendo uma crise, que são apóstolos, são patriarca, enfim, uma série de denominações para dizer sobre a mesma pessoa e que, na verdade, não somos nada, somos meros instrumentos, servos de Deus, desejosos de fazer a sua vontade, cheios de limitações e fraquezas, porém numa dependência total do Senhor. O termo pastor tem um sentido de ser pastor de ovelha, aquele que conduz, que cuida do rebanho de Deus, aquele que é o mordomo. Salmo 24, 1, ele redunda aquilo que nós compreendemos sobre mordomia, quando diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu e você somos mordomos. O corpo não é nosso, a saúde não é nossa, a vida não é nossa, os bens não são nossos, o tempo não é nosso, tudo é e está nas mãos de Deus. Se é dele, glorifique o nome dele. Se é dele, devolva a ele através de serviço, de adoração, de consagração, para que o nome dele seja engrandecido e exaltado em nossas vidas. As qualificações do pastor são indispensáveis para o exercício do seu ministério.
ser irrepreensível na sua conduta, esposo de uma só mulher, porque o pastor, quanto ao seu casamento, não só o pastor, irmãos, eu tenho às vezes dificuldade em restringir essas características tão somente para pastores, porque pode dar algum irmão a ideia de que não é para mim, é para ele. Não é para todos, é para alguns. Não é para aqueles que não possuem esse dom, não. Na verdade, ser marido de uma só mulher, ter um relacionamento monogâmico, assim como é o nosso relacionamento com Deus. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e esse relacionamento, ele há de ser consumado e haverá festa, bodas do Cordeiro no céu, desse encontro glorioso da igreja que se prepara, que está ataviada, esperando a volta do noivo que é Cristo Jesus. Então é monogâmico. É um homem adorando a um único Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. É um homem casado somente com uma mulher. Pastor, eu estou ouvindo uma série de coisas nos tempos atuais, tentando trazer possibilidade de constituição de família diferente das Escrituras. Rechaça, não aceita. Vale a pena crer, obedecer e andar segundo a vontade de Deus. Casamento precisa ser também heterossexual. Um varão para uma varoa, um Adão para uma Eva, um homem para uma mulher. Heterossexual, não só para procriação. Há 3 coisas que nós precisamos preservar enquanto aqui estivermos, enquanto os cônjuges estiverem vivos. E somente o casal pode suprir, que é a questão relacionada com afetividade, com ternura e com relacionamento físico, sexual, só entre o marido e a mulher. Antes disso, no namoro, a Bíblia diz que isso é fornicação. Fora do casamento é adultério. Em ambas as situações, a Bíblia diz que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Qualquer coisa desse sentido. Deus, nessa manhã, está dizendo que estamos na contramão daquilo que Ele preparou para nós. E há um fato aqui interessante, que além de monogâmico e heterossexual, casamento não só do pastor, mas de cada um de nós como servo de Deus, ele também é indissolúvel. Quando eu encontrei um amigo, trabalhávamos juntos, já devia estar com uns 10 anos de casado, falei, e aí, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? E aí, rapaz, constituiu família? Não, já tenho um filho, estou morando. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu me separo. Ou seja, relacionamento descartável, quando, na verdade, relacionamento de casamento eu me dou por completo, 100%. Eu não entro com 50%, a esposa com 50%, eu entro com 100%. Investindo nesse negócio, trabalhando para dar certo. Não há como dar certo se não há investimento, e nós não fazemos isso nas coisas que queremos alcançar. Ser temperante, manter a cabeça no lugar, ter equilíbrio em todas as situações, uma pessoa sóbria, seriedade em sua atitude, em seu trabalho, modesto, ordeiro na forma de pensar, viver e agir bem, como no ensino e na pregação, hospitaleiro. E certamente, quando fala sobre hospitalidade, é também um dom espiritual, e alguns desses dons precisamos pedir, buscar ao Senhor, apto também para ensinar. E nós aqui entendemos que quando fala sobre pastor e mestre, é uma só pessoa exercendo as duas funções. Quando pensamos em dons espirituais, nós precisamos entender que uma pessoa não tem todos os dons, assim como também nem todas as pessoas
elas terão apenas um dom obrigatoriamente. Deus pode te dar mais de um dom. O que eu tenho por convicção que pelo menos um dom Deus te deu. Pelo menos um. Pastor, eu não sei. Pastor, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, gosto demais do que faço. Eu creio que há uma probabilidade muito grande desse ser o teu dom. Você faz, gosta do que faz, investe nisso. Há uma probabilidade muito grande. Há pessoas que elas hospedam as outras de forma diferenciada. É bem provável que você tenha um dom de hospitalidade. Há alguns outros que nós não gostaríamos. Por exemplo, dom de martírio. Muitos de nós não gostaríamos. Geralmente, as pessoas gostam e querem dons que a deixem em evidência. E às vezes Deus tem usado no meio dessa diversidade, mas para trazer unidade à sua obra, ao corpo de Cristo, várias pessoas com dons que não são visíveis, notórios, que não estão explícitos, mas que produzem crescimento para a obra de Deus. A pergunta, irmãos, que cada homem deve fazer, não é o que ele faria se tivesse os meios, tempo, influência e formação, mas o que ele vai fazer com aquilo que ele tem. Essa frase extraída do terceiro trimestre de 2012 da revista Palavra e Vida, revista que usamos na nossa Convenção Batista Fluminense. É muito interessante, irmãos, quando nós começamos a fazer projeção daquilo que nós faríamos com o que nós não temos. Você precisa pensar em fazer com aquilo que você tem, com aquilo que você é. O que você tem na mão? Tem uma vara. O que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Sabe por quê? Nós vamos colocar isso na mão de Deus e Ele vai fazer crescer, irmãos. Ele vai abençoar, Ele vai olhar para a intenção do nosso coração e vai fazer algo sobrenatural, porque a obra é dele. Mas se eu fico restringindo, se eu soubesse cantar, se eu soubesse evangelizar, se eu tivesse feito um seminário, se eu estivesse participando, esqueça isso. Deus pode usá-lo com aquilo que você tem, na maneira como você é, desde que isso não esteja conflitando com as características do servo de Deus, com aquilo que precisa ser produzido em nossas vidas. A viabilidade dos desafios estão relacionados com aquilo, primeiro, irmãos, que Deus quer para cada um de nós. Se Deus está te chamando, Ele vai te capacitar. 2 Coríntios 3,5 diz que a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. Há uma outra coisa também que nós precisamos ter. O obreiro precisa ter motivação. E a motivação, ela deve ser maior do que a ação. Vibrar, gerar expectativa, ter visão, ampliar essa visão, talvez projetar coisas que parecem estar distantes, mas são possíveis quando você está dentro daquilo que é a vontade e o querer do nosso Deus. E nós entendemos também, irmãos, que além da motivação, precisamos de cooperação do rebanho para que aquilo que está sendo proposto dentro do entendimento que é o querer de Deus para nossas vidas, para a sua igreja, tenha também a anuência da igreja, do rebanho, da igreja de Cristo Jesus. Terceiro, não dado ao vinho e não violento, porém cordado, ou seja, prudente, inimigos de contendas e não avarento. Falamos anteriormente, quero ratificar, confirmar que o fruto é a maior evidência da presença e da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Precisa ser visível aquilo que nós somos e não tão somente aquilo que nós pensamos. Precisam estar juntos todos esses dois propósitos. Como pastor, o fato de não usar vinho é dar o melhor exemplo possível
e evitará dele ser criticado, tentado e estar sob suspeitas. Irmãos, em viagem, estava na Argentina e primeira igreja bautista, eu falei, é aqui, novo convertido, vou adorar o meu Deus, vou estar junto com os meus irmãos. E quando eu cheguei, era a celebração da ceia, ceia livre. Falei, estou aqui como crente em Cristo Jesus, vou participar também. Primeiro elemento passou, o pão representando o corpo, momento de profunda alegria, distante da família, da igreja. Quando veio o segundo, eu já estranhei. Geralmente era num copo descartável de 50 ml, aquele era de 75, intermediário, entre os 100 e os 50. Falei, amém, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Não deixa ninguém santo, mas também não causa nenhum dano. E quando peguei aquele cálice de uma vez só, quando bateu, o velho homem deu uma mexida, porque aquilo era um vinho rascante. Eu falei, irmão, eu não estou mais acostumado com isso, não vem mais aqui na ceia não. Deixa o velho homem quieto, meu irmão, não mexa nele. As coisas do Egito ficam para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, eu bebo um pouquinho socialmente na minha casa junto com a sua família. Se amanhã o seu filho se tornar ébrio, leve esse peso contigo também. Aquilo que não edifica deve ser descartado. Pastor, lá em casa eu tomo uma cervejinha sem álcool. Depois que me converti, tenho distância dela. Se eu estiver numa roda de amigos não crentes, eu vou ter que tomar um refrigerante cuja cor faça distinção daquilo que está sendo posto na mesa. Porque, irmãos, a Bíblia diz não para você fugir tão somente do mal, mas da aparência do mal. As nossas vidas, elas são lidas, são vistas e elas são usadas como referência. E nós entendemos isso, irmãos, que essas coisas evitam para nós não só ser criticado, mas também tentado e estar sob suspeita. Não violento, não usar da força física, acordado, capaz de ouvir críticas sem reagir, inimigos de contenda. Pastor, isso geralmente acontece. O pastor que tem pavio curto, geralmente não tem ministério longo. Irmão, sou assim mesmo, irmão. Pisou no meu pé. Quando a mulher diz pisar, ela diz que roda a baiana, que ela, dou uma cabeça de boi, dou um boi para não entrar na confusão e uma boiada para não sair. Meu irmão, você é crente, meu irmão. Você nasceu de novo. Pastor, eu era do MMA, não é má, meu irmão. Guarda o seu MMA. Pastor, eu era perito atirador. Esquece isso, meu irmão. A sua arma agora, ela não tem mais 38. Ela não é mais de 9 calibre. Agora ela tem 66, de Gênesis até Apocalipse. Você precisa ler a palavra, pedir ao Senhor que venha moldá-lo. Então, o seu pavio agora vai ser banhado no Espírito Santo de Deus e também você vai esticar a corda, não para provocar ninguém, esticar no sentido de pedir a Deus que alongue para que o pavio não seja curto, pois isso tem a capacidade de encurtar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. O pastor trabalha também para alcançar os seus alvos e não como meio fácil de ganhar dinheiro. Priorizar, irmãos, a Deus, priorizar a família, ao ministério e a igreja deve ser uma, ou se não, a maior de todas as prioridades que precisamos ter. Há uma frase extraída do livro Afetividade e Limite que diz que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única maneira. O quarto, irmãos, diz: governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito.
Irmãos, têm o hábito, ao lidar com os filhos, sobretudo quando eram menores, estavam ainda sob a nossa tutela, de que se eu iniciava o ano dando um presente de valor para um deles, eu fechava o ano assim. Aquilo que eu conseguia fazer para um, me sentia na obrigatoriedade de fazer para outros, independente de achar que eles mereciam ou não. Sabe por quê? Filhos nos foi dado para amarmos incondicionalmente, não pelos resultados que eles nos apresentam, mas porque foi assim que nós também fomos amados. Eu me lembro que saí para uma viagem na Bahia e trouxe 2 cartões, naquela época antiga, essa época, não é que nós enviávamos uma carta escrita de próprio punho, e eu costumava comprar o cartão. Comprei dos 2 estados da Bahia, o do Bahia e o do Vitória, e, se eu não me engano, Barradão e Fonte Nova, e enviei para os 2 filhos maiores. Para o menor não enviei porque ele não sabia ler. E quando cheguei em casa, fui enquadrado por ele. Pai, o senhor enviou para o meu irmão mais velho, para o meu irmão do meio, para mim o senhor não enviou. Eu falei, filho, eu não enviei porque você não sabe ler. Ele falou, eu não sei. Minha mãe sabe, meus 2 irmãos sabem. Falei, tu tem razão. A gente vai, na verdade, aprendendo que o tratamento ele precisa ser dessa maneira, tanto na disciplina quanto naquilo que nós entendemos ser algo que nós estamos realizando em benefício. E nós vamos assim, irmãos, compreender que governar a própria casa também é uma tarefa dada a cada um de nós. No livro do pastor Josué Gonçalves, 104 erros que o casal não pode cometer, diz o seguinte: não há púlpito mais poderoso do que o testemunho que o pastor e a sua esposa dão através do seu casamento. O meu casamento, o seu casamento, o nosso relacionamento conjugal, ele precisa ser vivido com essa convicção de que os nossos filhos podem estar com seus ouvidos agravados, não ouvindo aquilo que nós falamos, mas eles estão com seus olhos bem abertos para ver aquilo que nós estamos fazendo. O pastor não pode ser um na igreja e outro na sua casa, pois isso certamente vai gerar um conflito, porque essa hipocrisia religiosa provoca ira nos filhos e atrapalha o relacionamento, inclusive, com a igreja do Senhor. Não há como termos compreensão de que, diferente disso, irmãos, eu não posso dedicar nenhum tratamento superior a nenhuma pessoa fora da minha família que eu não faça com eles. Não posso tratar nenhuma irmã melhor do que trato a minha esposa, não posso tratar nenhum membro melhor do que trato meus filhos, porque isso gera para eles um conflito enorme. Me faz lembrar aquela situação de que a família sepultando o patriarca e todo mundo que chegava perto na igreja falava: olha, isso é um homem honrado, isso é um homem de Deus. Esse homem dava um testemunho que ninguém questionava, irrefutável. Daqui a pouco um filho pegou mais ou menos aqui, igual aquele zagueiro, do tipo Gil do Corinthians. Pela altura, então, pela altura do Gil. Que o atacante sobe ele aqui na costela, aqui, né? O filho deu uma cutucada e falou: mamãe, esse aí que está sendo sepultado é o papai mesmo? Porque o pai que a igreja conhecia não era o mesmo que os filhos estavam convivendo com ele dentro do seu lar. Amados, quando a Bíblia diz: não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O neófito refere-se aqui, irmãos, aos cristãos novos na fé. Há lugares que as pessoas aceitam a Jesus, e eu já vi isso acontecendo, choram copiosamente, saltam, pulam, faz barulho, uma gritaria, e alguém se precipita, os coloca em lugar de destaque,
daqui a pouco ele começa a tomar uma direção errada. Sabe o que é isso? É um neófito. Aguarda. Precisa ser provado. Precisa ter tempo. O crescimento é algo gradual. É algo gradativo, contínuo, progressivo. E o que nós precisamos trazer é isso. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois há necessidade de uma preparação e maturidade para o exercício do ministério, de cuidar do rebanho do Senhor. Certamente que o neófito pode ser soberbo, ser levado à tentação e, consequentemente, à queda. Irmãos, na verdade que isso não é só com o neófito. Todos nós dependemos de Deus, carecemos das orações da igreja, precisamos estar em constante cuidado e vigilância sobre aquilo que Deus está confiando em nossas mãos. Último, irmãos, 7, verso de número 7. É necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, ou seja, no vexame e também no laço do diabo. Torna-se mais fácil exercer o ministério se o nosso caráter estiver compatível com o ideal de Deus e de acordo também com a nossa pregação. Há uma frase de Weisby que acho muito interessante, que ele diz o seguinte: cuide da sua reputação e Deus cuidará do seu ministério. Que Deus nos dê, irmãos, a sabedoria para estarmos cuidando da nossa reputação, na certeza de que o ministério que não é nosso, é dele, somos meros instrumentos que ele nos separou para esse tempo, seja profícuo, seja abençoador, na certeza que ele está sendo cuidado pelo Senhor. Concluo nessa manhã, dizendo que pastor é um homem, e gosto de dar ênfase, é um homem, não é um super-homem. Ele não usa a sunga sobre a calça, não é? Essa é a visão do super-homem, que andava dessa forma. Pastor não anda assim. Não é? Logo, então, ele é homem, não é um super-homem. Chamado por Deus para a realização de uma tarefa sublime. Logo, ele deverá cuidar da sua própria vida pessoal, da sua família, do ministério e da igreja que o Senhor o confiou para pastorear. Amados, que Deus nos abençoe nessa manhã e que nos dê dias, meses e anos profícuos à frente da igreja dele em Araraquara. Igreja essa que somos membros, igreja essa que ele deu a sua própria vida, igreja essa pela qual ele derramou o seu próprio sangue, igreja essa que ele é o cabeça. Que sejamos meros instrumentos, onde ele cresça, o homem desapareça, a glória desça e ela retorne para a honra do nome do nosso Deus. Querido Deus, graça nós te damos nessa manhã. Como eu me sinto honrado, privilegiado de estar aqui nesta manhã, ó Deus, à frente dessa igreja. Vou usar, ó Deus, um termo popular que talvez seja do conhecimento de todos. A ficha ainda não caiu. Mas, ó Deus, viver esses dias e esse momento tem trazido ao meu coração, ó Deus, uma expectativa enorme. Senhor, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque não fazia parte dos nossos planos. Vivíamos numa situação muito agradável onde estávamos, ó Deus, com as pessoas, com a família, com a igreja, ó Deus, também com os amigos ali de ministério, mas aprove ao Senhor, ó Deus, nos trazer para este agradável lugar. Porque o melhor lugar, ó Deus, para nós estarmos é no centro da Tua vontade. E se é para este lugar que o Senhor está me trazendo,
Não me permita, ó Deus, fugir nem um milímetro daquilo que o Senhor tem preparado para mim, para a minha família, para a igreja e para a obra do Senhor aqui neste lugar. Reconheço as minhas limitações e quando assim vejo, me alegro muito mais ainda por entender que não por vontade nossa, mas do Senhor, estamos aqui neste lugar, nesse ministério, onde assim desejamos, ó Deus, fazer o nosso melhor para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe, permitindo o Senhor, e estaremos às 19 horas retornando ao templo para darmos continuidade àquilo que não vai acabar agora, que é o nosso culto, que é contínuo, a adoração é algo que não se encerra, inclusive no céu. A evangelização se encerra quando o Senhor nos chamar, mas a adoração ela é contínua. Então, ao sairmos do templo, ao você desligar-se deste momento, você certamente continuará adorando, continuará prestando honra e louvor ao nome do Senhor. Às 19 horas, nosso irmão Mauro estará dirigindo e o pastor Luiz Alberto Xavier, da Igreja Batista do Centenário em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, estará pregando. Estaremos assim com o nome da igreja? Amados, quero nesse momento agradecer nosso irmão Mauro aqui, que na verdade está aqui, para mim está aqui, mas para você ele está do outro lado. Então o que ocorre? Nós queremos nesse momento agradecer aos amigos, aos irmãos. Mauro falou que do K11, eu sou oriundo, sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, bairro do K11, eu e a Lúcia somos oriundos desse bairro aqui no Rio de Janeiro. Algumas pessoas talvez também da região dos Lagos, onde já estamos há 24 anos. Então quero te solicitar, ao identificar-se, ao enviar uma mensagem, ponha a igreja, o local da onde você está enviando. Nós queremos, desde já, o agradecer por ter participado ontem e hoje conosco desse momento para mim, para a Lúcia, para cada um dos entes queridos e também para a igreja de um momento muito especial. Que Deus o abençoe e eu o convido para estar novamente conosco às 19 horas no culto vespertino que estaremos celebrando ao nosso Deus. Meu muito obrigado e que Deus a todos e de forma abundante possa abençoá-los.